Alô, irmãos e irmãs. Paz seja com todos nós. Nesse dia, né? É o 26 de setembro de 2021. Graças a Deus por isso, né? Pela nossa perseverança, né, irmãos? E sinceridade que Ele nos tem dado. Também o entendimento, mas principalmente pela redenção, né? Pela morte do Senhor Jesus Cristo, ali no madeiro, né? Derramando seu sangue precioso para nos livrar, né? Dos nossos pecados, e amém, né? E graças a Deus. Então, irmão, vamos continuar aí, né, com nossas pequenas meditações diárias. Temos visto aí, né? Estamos vendo o quê? Nós estamos vendo aqui os governadores, né, os reis, os imperadores romanos e a perseguição que eles encetaram, né? Que eles fizeram contra a igreja por causa exatamente aquelas causas que a gente viu, aqueles motivos lá, né? Porque a igreja, quando pregava e quando vivia o evangelho, ela estava reprovando as religiões deles, né? E reprovando as religiões, estava reprovando os governos também, né? Porque eles eram tudo ligados um ao outro, né? Estavam todos interligados. As religiões determinavam os governos e os governos determinavam as religiões, né? E isso aconteceu todo o tempo, né? Inclusive hoje tem acontecido muito, né? Como a gente vê aí nas nações, né? As religiões dominando, né? Os governos e vice-versa. Então nós vimos aí os motivos, né? Amanhã a gente vai continuar a ver essas coisas, mas hoje nós vamos ver a profecia, né? Profecia aqui do próprio Senhor Jesus. Aqui o capítulo 10 de Mateus, né? A partir do versículo 16, o Senhor Jesus está aqui, né, dando a missão para os 12, os apóstolos, né? E nessa missão nós vamos ver aqui que estão aqui as profecias de perseguição, né? Então vamos ler aqui. Vamos ler aqui o Mateus 10, a partir do versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Né? Então, só esse versículo aqui já nos diz tudo, né? Vos envio como ovelha no meio de lobos. Ou seja, os lobos, né, perseguem as ovelhas, né? E esses lobos iriam exatamente perseguir as ovelhas. As ovelhas aqui eram os apóstolos, a igreja, né? E os lobos são as falsas religiões, os governos, os imperadores, né? Que estavam todos interligados, né? Aí no 17 ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha aí, né? A perseguição foi exatamente isso aí, né? Entregando aos juízes, né? Aos prefeitos, aos governadores, entregando aos promotores, né? Açoitando, né? Interrogando, é isso, obrigando eles a responderem que não eram cristãos, né? Sob tortura, ou coisa que o valha. E aí no 18 ele diz: sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, para que fiquem, né, inexcusáveis, como disse Paulo, né, para que não tenha desculpa, né, porque eles, até o próprio Jesus Cristo foi levado, né, à presença. Vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora
vos será ministrado o que haveis de dizer, né? Então o Senhor Jesus está prometendo o quê? Se você, né, se acontecer isso com você, você fique perseverante, né? Porque eu estarei ali junto contigo para que você se fortaleça e enfrente, né, todos aqueles perseguidores a quem você for levado. No versículo 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Aí no 21, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, né? Então isso tudo aconteceu em todas as perseguições, principalmente da perseguição do Império Romano, que foi a mais cruel, né? De todas as perseguições, a mais cruel, com certeza, foi a do Império Romano. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Odiados, né, irmãos? A igreja ela é odiada. E isso é obra de quem? É obra do Satanás e dos homens em aliança com ele, né? Aí ele vai dizendo, versículo 23, quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem, né? E o 24, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Então, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Vamos ver aqui o que ele está querendo dizer, né? Então, o discípulo ele não é, né, maior do que o mestre, e nem o servo maior do que o seu senhor. Aí ele vai explicar aqui, né? Ó, no 25, ó, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, né? Ora, se pegaram o Senhor Jesus, prenderam, amanietaram, torturaram, né? Crucificaram e fizeram todas as torturas possíveis e imaginárias com ele. Ele que é o pastor, né, das ovelhas. Se fizeram isso com o pastor, por que não vão fazer com as ovelhas? Né? Então isso é uma profecia que ele está fazendo. Olha, eu primeiramente vai sofrer eu, depois vão sofrer vocês, por causa do meu nome, por causa da verdade, né? Por causa do caminho, da vida, por causa da igreja, né? Todos aqueles que abraçam a verdade, o caminho e a vida, que é o Senhor Jesus, sofrerão perseguições do diabo, das pessoas, dos governos, né? Enfim, de tudo isso que foi profetizado aqui pelo Senhor Jesus, né? Portanto, o versículo 26, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que eu vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados, né? Então vocês não devem desistir, devem partir, né, para pregar o Evangelho, e não ter medo de ninguém, né? No 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então os assassinatos foram muitos, né? Só por causa da palavra, certo? O motivo era só esse. Vocês estão pregando contra as nossas religiões, vocês estão acabando com os nossos negócios. Então o Senhor Jesus diz aqui, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, né? Temei antes o mal, né?
Vamos parar por aqui, né, irmãos? Amém. Paz seja com todos nós nesse dia e graças a Deus.